Bom dia, moçada, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Eurípedes Braga para mais uma aula preparatória para o Enem. E hoje qual é o tema da aula, pessoal? Hoje o tema da aula é romantismo. Portanto, na Universidade Leonel Brizola, você faz parte dessa história. Conte com a gente aí, pessoal. Mas vamos falar hoje sobre uma figura importantíssima da literatura brasileira, que é o índio. É claro que o foco da aula é romantismo, tudo bem? Mas, para isso, nós vamos fazer um desenho cultural até chegar na imagem do índio que nós temos hoje. Por que é importante estudar o índio na literatura, Eurípedes? Simples, o índio está presente na nossa cultura desde a colonização, depois passando pelo romantismo, e aí você, obviamente, vai assistir a próxima aula, quando a gente vai falar também da figura do índio, aonde? No modernismo. Então, vamos fazer um desenho do índio. Como você pode observar nessa imagem, nós temos então a verdadeira figura do índio. E aí, para isso, a gente tem que fazer um desenho cultural. Veja lá, pessoal. O índio no Brasil começa então a discutir a figura do índio no Brasil aonde? Durante o período do quinhentismo, ou seja, foi aquele momento onde os jesuítas, os colonizadores, vieram para o Brasil. E nesse período nós temos dois tipos de produções literárias. Alguns teóricos chamam de literatura formativa, outros chamam de literatura jesuítica. Então a gente vai usar a expressão quinhentismo porque ela vai conseguir abraçar todas as duas correntes, beleza? Nesse período eu vou chamar de produções literárias. Essas produções são chamadas de primeira produção, ela é chamada de literatura formativa. Bem, o que foi a literatura formativa e o que tem a ver com o tema da nossa aula? Muito simples. Quando os portugueses vieram para cá, eles tiveram que procurar uma forma de chegar até a cultura indígena e trazer a cultura branca. E aí na literatura formativa, o padre José de Anchieta, muito importante para esse período, contribuiu para a literatura formativa. E a literatura formativa, o próprio nome já ajuda, tinha o objetivo de formar, né? Formar novos cristãos na fé. E quem eram esses cristãos que estavam aqui? Os índios. Opa, olha a figura do índio aí, importante para entender a cultura brasileira. Então, nesse período, utilizava-se da alegoria, do teatro, da catequese, para quê? Para construir a imagem do branco aqui no Brasil. Nesse período, o índio tinha todo um arcabouço cultural do nativo e ele recebia toda a cultura europeia nesse período. Então, nessa época, nós chamamos de literatura formativa, que é no início de 1500. Na literatura quinhentista, a gente também tem uma segunda corrente, que é a literatura informativa. Olha como é que esses dois nomes aí, eles são facinhos de você memorizar e perceber a diferença. Olha, a literatura informativa tinha o objetivo de quê? Informar. Informar o quê, Eurípedes? Informar a metrópole, naquela época era Portugal, os trabalhos que eram exercidos aqui no Brasil, ou seja, a relação europeu com o indígena. Então, de novo, nós temos uma relação importante do índio na identidade literária brasileira. Então, para a gente poder entender essa primeira parte aqui, eu vou colocar esse esqueminha. Literatura formativa tinha o objetivo de quê? Formar. E daí, você coloca no teu caderno aí, catequese. E a literatura informativa tinha o objetivo de quê? Informar.
Então, você também vai anotar no seu caderninho o quê? A descrição. Então, se a gente fosse delimitar a importância, você tem o quê? A Carta de Pero Vaz de Caminha, sendo a principal obra do quê, pessoal? Da cultura indígena vista pelos olhos do colonizador. Então, você tem frases famosas, como aqui se plantando tudo dá, né? Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha vai mostrar como era importante e como é importante até hoje a percepção do indígena. Lembrando que é do indígena pelo indígena e não do europeu pelo indígena. Por quê? Porque senão nós vamos nos deparar com o quê? Com a construção exótica. Então, nesse período, o índio era tratado como uma pessoa que deveria receber a cultura. Então nós temos um índio desenhado para os europeus. Foi aí que a gente vai perceber aquela imagem bonita, perfeita do índio, né? O índio com curvas lembrando a mitologia grega. E aí sim a gente consegue entender por que que o europeu desenhou o índio de uma forma tão perfeitinha, tão bonita, para justificar o processo das terras novas que estavam sendo descobertas. E aí nós vamos chegar nessa imagem do índio hoje, né? Essa imagem aqui é uma imagem contemporânea. Você percebe que não tem aquele desenho do índio europeu. Ou, vou até brincar, o índio que a gente conhece nos livros é o índio de Pocahontas, né? O índio que é meio herói medieval. Né? Por quê? Porque foi construído, desde o processo do quientismo, a imagem do índio perfeito. Por quê? Porque era uma alegoria do cavaleiro medieval, ou era uma alegoria do herói épico. Mas veja aí a importância da cultura indígena no sentido de identidade brasileira. Lá no quientismo, a gente já enxerga o índio com esse perfil. Beleza, depois a gente passa pelo barroco, que vai falar um pouquinho da fé versus a razão. Depois a gente começa a discutir dentro do arcadismo a ideia da natureza, do carpe diem, do locus amenus. E aí a gente chega onde? No romantismo. Ou seja, o grande elemento da cultura romântica, da literatura romântica, vai ser, sem sombra de dúvidas, o índio. Opa, de novo. E aí você novamente pergunta, Eurípides, quanta ênfase no índio? É porque você pode ter o índio dentro do tema de redação, e você pode usar como argumentação o processo histórico, e você tem o índio permeando praticamente os principais movimentos literários brasileiros. Logo, o romantismo que vai lá, ó, de 1836 e vai se estender até quando definitivamente acaba essa era nacional com a Semana de Arte Moderna de 1922, você vai perceber que o índio vai estar presente demais na cultura. Então você pode aprender não só literatura, como cultura brasileira por meio do índio, né? Passando pelo quientismo. E agora nós vamos falar do índio no romantismo. Por que ele é tão importante? Vamos lá. Quando a gente fala de romantismo, a gente sabe que o coração do romantismo são as idealizações. São as idealizações. E qual é a primeira grande idealização dos românticos? O índio. É claro que seria uma aula para falar do índio, uma outra aula para falar da mulher, e uma outra aula para falar sobre a natureza, ou o que alguns livros preferem utilizar, pátria. Então, o que nós temos? Perceba que, ao falar de romantismo, você percebe que não tem como você falar de romantismo sem entender as idealizações. E aí, Eurípides, como é que eu vou entender idealizações? Muito simples. Você vai perceber que as idealizações românticas nada mais são do que a busca pela identidade nacional. E aí vai fazer muito sentido o tema da nossa aula, né? Claro que eu poderia buscar a identidade nacional por meio da figura da mulher, que também é uma observação. Ou eu posso buscar a identidade
nacional por meio da natureza. Mas por que que o Enem, inclusive se você olhar aí, ó, por que que o Enem sempre cobra essa discussão, né, por meio do índio? Muito simples, é por isso que você vai parar e vai assistir depois a outra aula, porque os modernistas de 22 vão resgatar essa imagem do indígena. Mas isso é para a próxima aula. Você ainda precisa entender a figura do índio. Então, para a gente poder perceber como o índio é importante na cultura romântica, a gente tem que perceber quando que o romantismo aconteceu. Então, perceba que essas idealizações, elas vão iniciar com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Nossa, Eurípides, lá vem data. Não, gente. A data só serve para você entender qual é o contexto cultural brasileiro. Por quê? Então veja bem, em torno do índio eu tenho vários acontecimentos, né? Porque em 1822, olha aí, essa você tem que saber. Coincidência, 1922. Então essa data você precisa saber. Por quê, gente? Porque foi essa ideia de proclamação da independência é que a gente começa a discutir a independência cultural. E nada mais interessante em 1822 de escolher pontos, ou escolher características, ou escolher elementos da cultura brasileira que vão representar o Brasil como um todo. E aí eu te pergunto, funcionou? É só você olhar o carnaval hoje, por exemplo. O que é o carnaval, senão uma grande alegoria com uma representação indígena? Claro, aos moldes modernos. Então funcionou muito. Então, em 1822, meados, quase uma década antes da publicação do primeiro livro romântico, você já tem uma busca pela identidade. Opa! Então, essa é a palavra-chave da nossa aula. Identidade nacional. Ou seja, o índio sempre foi uma referência para a construção da identidade brasileira. E é por isso que no romantismo ele será idealizado tanto na poesia quanto na prosa. Como assim, Eurípides? Sim, vamos lá. O romantismo brasileiro, pessoal, ele foi dividido em prosa e poesia. Não que necessariamente um ocorra depois do outro, não. Eles ocorreram simultâneos. Mas para a gente poder aprender e ter mais facilidade, a gente primeiro estuda a poesia, depois estuda a prosa, ok? Então vamos lá. O romantismo foi dividido em 3 gerações. Alguns teóricos chamam de fases. Não a mesma, vou chamar de geração. Então, a primeira geração, ela é chamada de quê? Olha aí, ó, geração indianista. Pronto, agora fez tudo. Fez total sentido. Então, a primeira geração chamada de geração indianista. A segunda geração vai ser chamada de mal do século. E a terceira geração vai ser chamada de geração condoreira. Beleza? Então é claro que a gente poderia ter uma aula sobre a segunda geração e uma aula sobre a terceira geração. Mas por que eu estou dando essa dica de estudar o índio? Porque por mais que a segunda geração seja importante, a terceira, sem dúvida nenhuma, com Castro Alves, foi tão importante, mas a gente tem a figura do indígena sendo repetidamente discutido na cultura literária. E aí você já começou, vai lembrar do início da aula, quando lá na colonização eu começo a discutir o índio. E essa figura da primeira geração é legal, porque o índio ele vai ser um resgate lá do Bom Selvagem, do Rousseau. Então a gente tem uma preocupação muito grande de entender a nossa cultura e entender a cultura europeia. E aí o Rousseau, quando ele vai lá, o bom selvagem, o índio, o aborígene, a gente consegue enxergar isso na nossa cultura. Então a primeira geração, chamada de indianista, tem como foco o índio. Professor, mas também tem foco na mulher? Tem. Também tem um foco na natureza? Tem. Mas a primeira geração, a marca é o indígena. E aí é claro que falou em primeira geração, você, claro, está falando de quem?
Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, eu até me permite dizer que esse escritor aqui, enquanto nós tivermos República Federativa do Brasil, Gonçalves Dias está o quê? Embutido aí. Por quê? Por quê, Eurípides? Não entendi. É só você lembrar, nossos bosques têm mais flores, nossa vida no teu seio mais amores. Conhece esse verso? Então veja que Gonçalves Dias contribuiu para o hino nacional. Nosso hino nacional também fala de natureza, mas como o tema é indígena, Gonçalves Dias também publicou uma obra muito importante que vai mostrar a imagem do índio, que é Iuca Pirama. É claro que o J aqui vai ter som de I, beleza? Iuca Pirama. Iuca Pirama vai ser junto com Canção do Exílio, que todo mundo conhece. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Todo mundo conhece esses versos, é ou não é? Ou o Sabiá aí, da Roberta Miranda, fica a dica. Então, Gonçalves Dias também publicou sobre o indígena. Então, aproveitando esse momento de que todo mundo lia, todo mundo conhecia a cultura indígena, e o Brasil desse período era muito efervescente, Iuca Pirama vai trazer à tona a cultura indígena brasileira. Então todo mundo vai ter acesso a essas crises que existiam no Brasil entre as tribos. Por isso é uma obra muito legal, fortalecendo a primeira geração brasileira, ok? Isso aonde? Na poesia. Tudo bem? Vamos para a prosa agora. E aí? Falando em prosa, eu poderia citar vários escritores. Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida, Bernardo Guimarães e tantos outros, tudo bem? Mas, pensando em Enem e observando as questões do vestibular, você vai perceber que 99% das vezes eles tiram quem? José de Alencar. Você deve estar pensando, José de Alencar, eu já ouvi esse nome. Não é o político não, é o escritor José de Alencar, lá do Ceará, da Praia do Futuro, lá da praia de Iracema e da Volta da Jurema. Já ouviu? Então a gente tem um romantismo aí, latente no Brasil. Mas José de Alencar, na prosa romântica, foi muito importante porque ele publicou, basicamente, 3 grandes romances com essa tendência, ou que nós vamos chamar de romances indianistas. E aí vem a primeira dúvida. Eurípides, eu posso dizer então que o romance indianista do Alencar pertence à primeira geração? Não, pessoal, não pode. Não confunda gerações da poesia com categorias do romance. Já vai perceber que o Alencar publicou vários romances, romances urbanos, romances históricos. Então, tudo bem? Romance indianista, porque tem como temática a cultura indígena e a construção de que palavra você vai lembrar? Da identidade nacional. E o Alencar vai muito mais além quando ele vai construir, por meio de 3 romances, o processo de colonização indígena. Então o leitor daquela época, os leitores burgueses, as mulheres que adoravam ler inclusive, o que elas faziam? Pô, eu quero conhecer a cultura indígena. Então eles liam o romance de Alencar. Agora, é claro que para fins didáticos a gente vai ver na ordem. Então você quer conhecer o índio puro. Então, o Birajara do José de Alencar vai mostrar o índio puro. Então essa história do índio Birajara vai fazer o quê? Não vai mostrar o índio com contato com o colonizador. Então se a gente for observar, vai parecer com aquele índio descrito lá no início da aula, na carta de Pero Vaz de Caminha. Pois é, o Birajara vai mostrar o índio no seu aspecto natural, a cultura brasileira indígena sem contato com o europeu. Esse nome é muito familiar a vocês, não é, pessoal? Iracema, tão famosa, Virgem dos Lábios de Mel, beleza? Opa, Iracema. O que Iracema traz? O que Iracema nos traz enquanto cultura indígena? Iracema vai mostrar exatamente
esse conflito entre o índio e o contato com o branco. Então você percebe esse conflito. Será que o índio vai ceder ou o índio não vai ceder à cultura europeia? Será que o índio vai valorizar o amor, né, em detrimento de qualquer outra coisa? E aí você vai ler Iracema. Então quando você estiver passeando aí pela praia, quem está assistindo aí ao LB em Fortaleza, com certeza já curtiu, né, a praia de Iracema, vai lembrar a história da tão famosa Iracema. E é claro, Alencar vai muito mais longe, porque o Alencar vai publicar, talvez alguns livros até chamam de romance épico, ou outros chamam até de romance histórico, mas a gente vai manter na pegada indianista. Mas essas classificações também estão corretas. E aí ele vai publicar o romance O Guarani. Opa! Professor, Guarani é um nome muito familiar, talvez nem tanto, mas com certeza o índio Peri é um nome emblemático para vocês. Então veja bem, quando você observar o indianismo brasileiro, você já vai perceber que falou em quentismo, falou do índio, falou desse índio puro. Depois você vai para o romantismo construindo essa identidade e aí você vai ver o processo de colonização construindo o índio como elemento de idealização e identidade da pátria. E aí, percebeu como é importante conhecer o índio, perceber a cultura indígena? Então você mataria questões de história, mataria questões de literatura, mataria questões de geografia e, claro, ainda poderia escrever na sua dissertação de redação. Ó, olha que legal, o tema aí super abrangente de geografia. Então, depois você acompanha uma aulinha lá com o Reginaldo Veras e aí você vai perceber que o índio também está muito associado a questões de atualidades. Eu sou o professor Eurípides Braga e você está na ULB. Até a próxima aula, pessoal!